Bom dia. Capítulo 12. Superação de obstáculos da vida de meditante. Em sua jornada espiritual, os praticantes de meditação enfrentam diferentes obstáculos, não só os que se manifestam durante a prática formal, mas também os que surgem na vida cotidiana. Durante a prática formal, temos a agitação. Parece existir uma grande diferença entre os estados meditativos e as condições mentais necessárias à vida no mundo. No cotidiano, apresenta-se uma aparente inadaptação dos meditantes para enfrentar um mundo externo, competitivo e hostil. Quando examinamos os ensinamentos do Buda, percebemos que tratam de paz, paciência, serenidade. Podemos examinar a estrutura do pensamento budista através da roda da vida. No centro desse desenho, vêm-se ligados 3 animais, representando a origem de toda a confusão do sansara: o javali, a cobra e o galo. Eles simbolizam os 3 venenos da mente. A origem de tudo é o javali, a ignorância. A cobra é a raiva, a aversão, o ódio, o medo. E o galo é a intranquilidade, a agitação, a atividade incessante, a aflição. A cobra e o galo são 2 elementos que perturbam a serenidade do praticante. A perda da serenidade não se mostra apenas no cotidiano. Mesmo que sentemos para meditar, nossa mente irá girar. Experimentaremos aflição, ainda que sentados na postura formal e em silêncio. Sem a serenidade, imagens surgem em nossa mente. Temos impulsos de ação. Surgem muitos pensamentos e prioridades diferentes. Ao surgirem esses impulsos, o praticante pode achar que lhe falta algum ensinamento especial para controlar a mente. Com essa expectativa, ele pode até desanimar, imaginar que sua prática e sua vida cotidiana estão perdidas e que nunca vencerá esse obstáculo. Há praticantes que sustentam seu esforço por longos anos, sem progresso visível, obstaculizados por fatores sutis. Outros praticantes podem substituir a agitação e a raiva pela sonolência e indolência. Esses estados também são simbolizados pela ação do galo, mas se conectam com a qualidade da obtusidade mental. Dominados pela raiva, agitação ou depressão, os praticantes podem desenvolver uma esperança numa direção errada. Podem imaginar que falta alguma técnica específica em sua meditação. Podem ansiar por alguma habilidade especial que aparentemente ainda não esteja presente e que seja capaz de dissipar esses obstáculos durante a prática formal. Serenidade. É necessário desenvolver uma perspectiva abrangente dos ensinamentos. As instruções do Buda sobre meditação formal geralmente correspondem à 6ª etapa do nobre caminho óctuplo. Essa etapa é precedida de ensinamentos sobre a serenidade e paciência, que compõem as instruções sobre a forma de viver e praticar no cotidiano. A 5ª etapa no nobre caminho. Se não houver uma compreensão adequada sobre serenidade e paciência, será muito difícil progredir na meditação formal, que é a 6ª etapa. Portanto, segundo os ensinamentos do Buda, fica claro que a etapa que nos capacita a vencer a agitação da mente durante a meditação é, na verdade, uma atitude básica, que deve ser sustentada permanentemente. É para ser praticada no cotidiano, antes mesmo de nos sentarmos na postura meditativa ensinada pelo Buda. É um pré-requisito. A expressão superação de obstáculos da vida de meditante refere-se justamente a isso, a superar os obstáculos que surgem na prática da meditação, sem o amadurecimento das etapas anteriores do caminho. Quando a 6ª etapa amadurece, as etapas de aprofundamento e realização final, 7ª e 8ª, tornam-se possíveis, mas os praticantes que tentam avançar, desconhecendo os pré-requisitos, encontrarão dificuldades, cuja remoção é o objeto desse ensinamento.
Ainda que as etapas do caminho óctuplo estejam aqui mencionadas, o objetivo desse texto não é apresentá-las em detalhe, mas apenas comentar que há essa sequência. Quando o Buda fala sobre paciência e serenidade no Sutra do Diamante, essas são vistas como atributos naturais da mente e não como algo construído por um hábito, através de um treinamento. Paciência e serenidade não podem ser geradas, são qualidades inatas. Essa condição básica é perdida pela ação da cobra e do galo, que por sua vez é potencializada pela do javali, que simboliza nossas fixações, nosso autointeresse. Assim, ao procurarmos a serenidade, devemos pensar em como remover as fixações. O oscilar da mente durante a prática é um obstáculo básico ligado à ação do javali e, por consequência, a dos outros animais. O javali se mostra como nossas fixações, mas surge na meditação como o flutuar da mente, das energias e das emoções, na forma de galo e cobra. Operando segundo fixações, o javali se estrutura como guardião de nossas atividades humanas, lembrando que javali é a ignorância. Devido às fixações, surgem ganhos e perdas potenciais. Então, criamos, como que servos, guardas e assessores em nossa mente, partes de nós mesmos que colocamos a vigiar nossas atividades e fixações. Nossa mente permanece operando sobre condições específicas e fornecendo impulsos de ação, acionando campainhas de alarma quando ocorrem certos eventos ou desequilíbrios. Quando eventos ameaçadores são localizados, é como se existisse uma autorização prévia para esses assessores invadirem nosso silêncio e nos fornecerem relatórios constantes. Quando a mente se agita na meditação, podemos observar que nenhum dos conteúdos da agitação mental é realmente supérfluo do ponto de vista dos valores e objetivos da nossa vida cotidiana. Esses elementos relacionam-se a nossas atividades, a áreas que visitamos regularmente, seja através de pensamentos, emoções ou identidades que surgem em meio às condições. Por isso, é essencial purificarmos nossas motivações cotidianas, reintroduzindo o sentido profundo da moralidade. Na estrutura do nobre caminho óctuplo, cada passo tem os anteriores como pré-requisito. Se quisermos avançar na meditação, aprofundamento e realização, os 3 últimos passos do nobre caminho, precisamos observar os ensinamentos dos 5 primeiros. Essas 5 etapas iniciais garantem paciência, serenidade e silêncio, indispensáveis à prática da meditação. Capítulo 12, último capítulo do livro A Joia dos Desejos. Última parte. Propósito correto. O primeiro passo do nobre caminho é essencial. Nenhum praticante que deseja sucesso pode ignorá-lo. Trata-se da motivação correta diante da vida e do caminho espiritual, ou seja, o propósito correto. Isso pode ser melhor entendido através da explicação de Sua Santidade o Dalai Lama sobre a motivação básica de todos os seres sencientes, que é a liberação do sofrimento e a experiência de felicidade. O Dalai Lama coloca o assunto de uma maneira muito simples e poderosa. Se você obtém felicidade na dependência de fatores instáveis, impermanentes, se busca a liberação do sofrimento através de fatores flutuantes, a agitação certamente nunca cessará. Com refúgios frágeis, teremos que nos manter incessantemente em movimento, como um equilibrista, que não pode parar um minuto de se mover para compensar os desequilíbrios. O verdadeiro refúgio não surge externamente, separado de nossa natureza última. O propósito correto também não surge como uma recomendação ou ordem de um ser superior. A princípio, pode parecer que virá alguém que fornecerá um código ao qual teremos que nos adequar.
Mas uma das peculiaridades do budismo é exatamente a reintrodução da moral e da ética como uma forma de liberdade, e não como uma adaptação a uma ordem externa. Em nossa cultura, frequentemente vemos a ética e a moral como imposições externas, o que muitas vezes gera desconforto. Portanto, devemos observar o precioso aspecto do Dharma, de não impor uma moral ou ética externas. A moral e a ética ressurgem devido ao nosso objetivo fundamental, que é a liberdade e o afastamento do sofrimento. Se desejamos isso, temos um referencial de raciocínio. A conclusão apontará para a necessidade de repousarmos em fontes seguras de refúgio. No budismo, essas fontes seguras se traduzem como liberdade, criatividade e compaixão. São 3 dimensões que representam a natureza última da mente, a natureza não construída, além de espaço e tempo, nome e forma, vida e morte. Essas 3 palavras têm significados convencionais, mas à medida que aprofundam sua compreensão, os meditantes reconhecem o aspecto ilimitado presente nelas e percebem sua unidade inerente. Se nos fixarmos em fatores transitórios, inevitavelmente oscilaremos em meio às condições humanas flutuantes. Por outro lado, se decidirmos buscar o que não se move, a natureza última, atingiremos a realização do primeiro passo do nobre caminho.